Seguimos aqui com Boris Casoy para a gente ainda falar sobre economia, se essa decisão de elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual é a mais acertada, Boris Casoy. Olha, eu não posso afirmar, Elisa, se é ou não é a mais acertada. Eu acho que é a possível ante as circunstâncias. O Banco Central não é mais uma entidade pertencente ao Executivo, onde o presidente da República dá ordens, onde o presidente da República pode, oficial ou subrepticiamente, tomar decisões que acabam se refletindo na economia. Essa é uma decisão isolada do Banco Central. O Banco Central tem que zelar pela moeda e ele zela pela moeda com os instrumentos que tem. Mas hoje, o Brasil só tem um instrumento. O Banco Central só tem um instrumento, que é a taxa Selic. Ele eleva a taxa Selic, e o Bruno Salles explicou muito bem o que acontece, qual o mecanismo, reduz a movimentação da economia, as pessoas tendem a guardar mais dinheiro em vez de gastar e, supostamente, os preços devem cair. Acontece que o Banco Central, dessa vez, está até prevendo que em maio vai fazer um novo reajuste igual da taxa Selic. É um processo tentando conter a inflação. O resultado político dessa inflação é muito grave, porque ele mexe com as eleições. É muito grave para o governo Bolsonaro, porque ele acaba se refletindo nos índices de popularidade do presidente, que é candidato à reeleição. Agora, além dessa questão da inflação em si, que é o câncer da economia, corrói o nosso dinheiro e corrói especialmente o dinheiro dos mais pobres, além dessa inflação local, você tem outros fatores. Por que o Banco Central está sozinho? Porque um outro complemento óbvio seria a contenção das despesas do governo. Isso é muito difícil disciplinar em ano eleitoral. Outra coisa que está acontecendo é a guerra em que a Rússia invade a Ucrânia e eleva os preços do petróleo, que contribui muito para a inflação no Brasil. E ainda tem a inflação americana subindo, então você tem uma inflação mundial, é um fenômeno mundial de inflação que também conta na nossa inflação. A nossa inflação é a resultante de todos esses fatores, Então, tem uma parte externa. O presidente tem dito isso, olha, externa. Tem uma parte interna, despesas do governo e o controle que o Banco Central pode fazer com a ferramenta que tem, que é a taxa Selic. O que se espera é que o Brasil consiga dominar a inflação, não por causa da eleição, mas porque a inflação é um fenômeno difícil, duro, doloroso. Já tivemos inflações, superinflações, hiperinflações, inflações muito altas. Os mais velhos hão de se lembrar do que aconteceu no Brasil e é um fator muito ruim para a sociedade brasileira e como é para qualquer sociedade. Esperemos que o Banco Central consiga, nesta época complicada de momento eleitoral, de campanha eleitoral, quando a tendência é gastar muito, consiga segurar um pouco a inflação. É um processo, vamos desejar que ele dê certo. Nem sempre dá certo, mas a tentativa é a única que o Banco Central poderia fazer. É isso, Elisa. Boris Casoy, mais complexo do que decifrar esse cenário econômico brasileiro vai ser tirar essa manchinha que está na ponta do seu dedo, hein, Boris? Alguma coisa estourou por aí que tem na pontinha do seu dedo, acho que é caneta, hein? Ou foste fazer algum documento?
Não, eu fui mexer na caneta, Elisa. Eu fui mexer na caneta. Eu te peço desculpas. Na próxima entrada eu vou aparecer com o dedo limpinho, viu? Vou te mostrar, tá? Ai, Boris, não tem nada de desculpa. Eu fiquei aqui reparando, quase fui aí oferecer uma ajuda para limpar o dedo da caneta que deve ter estourado, Boris Casoy. Maravilhoso, viu? Daqui a pouco a gente conversa de novo com essa... Diga. Elisa, duas coisas. É uma caneta tinteiro. Outro dia eu presenteei uma pessoa com a caneta tinteira, ele perguntou como é que abastecia, eu me assustei e vi como estou velho. E você, apontando a sujeira no meu dedo, me fez lembrar da minha querida mãe. Muito obrigado. Lembranças afetivas, então, aí com essas marcas da caneta tinteiro. Como é bom a gente poder também viver a história. Boris, obrigada, viu?